Irmãos, Deus seja louvado. Eu sinto da parte de Deus, irmãos, e contar para essa querida irmandade, os músicos e organistas, uma visão que Deus deu para nós, mais ou menos uns 2 anos atrás. Deus trouxe uma visão. Eu estava dormindo, quando eu estava dormindo, o Senhor arrebatou os meus sentidos, irmãos, e na visão era como se eu estivesse acordando, levantando, tomei banho, senti a água cair no corpo, mas na verdade estava dormindo e estava acontecendo tudo isso. É uma coisa que até hoje eu não sei explicar o que aconteceu, irmãos. Mas certo é, irmãos, que levantei, tomei meu banho, tudo isso acontecendo na visão. Tomei meu banho, senti a água do corpo cair em mim, a água no corpo, troquei de roupa, saí, irmãos, para ir trabalhar, não fiz minha oração, saí para trabalhar, entrei no meu carro e vim para o serviço, irmãos. E quando eu cheguei numa certa altura de uma avenida que tem aqui em Goiânia, irmãos, de repente eu percebi que o dia ficou vermelho, ficou meio que avermelhado o dia. Eu achei aquilo estranho, irmãos. Meu coração disparou. Eu coloquei a cabeça para fora e o sol estava muito perto da terra. Estava muito perto. Eu conseguia ver o sol, mas o sol estava todo coberto de sangue. E de repente começou um engavetamento de carro, carro um atrás do outro, foi batendo o carro. E eu desci do carro, irmãos, e um desespero na terra, um desespero muito grande na terra. Glória ao nome do Senhor, irmãos. E nesse desespero o povo começou a fechar as lojas. E eu olhei para minha esquerda e logo assim lá na frente tinha como se fosse um terminal de ônibus. E eu vi algumas almas subindo em direção ao céu. Deus começou, irmãos, a buscar o povo. E na hora eu pensei, ai meu Deus, é o arrebatamento da igreja e eu tô ficando. Bateu um desespero, irmãos, comecei a correr. Eu comecei a correr, abandonei o carro e comecei a correr como se eu estivesse indo para minha casa. E fui correndo. Cheguei numa esquina, irmãos, eu tinha corrido alguns metros. Cheguei na esquina daquela avenida que eu tava, irmãos, e me deparei com uma mulher que ela tinha nas suas mãos um manto de uma criança, como se fosse aquela mantinha que envolve um bebê. E ela com o manto daquele nas mãos e olhava para o céu e dizia: cadê minha criança? Onde foi parar minha criança? E chorava. Logo à frente tinha uma mulher grávida sentada na calçada, dando um murro da barriga e dizendo: cadê meu filho que estava na barriga? Onde ele foi parar? E o povo gritando, um desespero, irmão, foi correndo. Quando eu estava chegando perto da minha casa, bendito é o nome do Senhor, fui chegando perto da minha casa, eu avistei, irmãos, como se um avião passasse por cima da minha cabeça e ele caísse no fundo da minha casa. Uma explosão muito forte, o povo na rua gritando, desespero. Um desespero, irmãos, que eu não sei explicar. Era muito real esse sonho, foi muito real, irmãos. E de repente eu entrei dentro do corredor da minha casa. Tem um corredor grande na garagem que dá acesso à porta da sala. Irmãos, a minha filha era pequenininha, ela estava sentada no tapete da sala e chorando, irmãos, como se estivesse abandonada. E eu fui correndo em direção à minha filha, e quando eu fui pegar minha filha, eu fiquei só com as roupas dela na mão e ela desapareceu. Glória ao nome do Senhor, ela desapareceu. Quando eu olhei para o lado, as vestes da minha esposa, o vestido da minha esposa estava no chão, irmãos, como se ela já tivesse ido também. E eu me recordo que eu fui com o vestidinho da minha filha na mão. Eu fui pro corredor da minha casa, onde tem a caixa d'água. Me ajoelhei ali no canto da caixa d'água. E no que eu me ajoelhei ali, eu coloquei as 2 mãos no meu ouvido. E eu comecei a sentir uma tristeza profunda de alma. E eu falei pro Senhor: Senhor, eu fiquei, Senhor. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, naquela hora, irmãos, bendito seja o Senhor, eu fiquei num desespero tão grande de alma. Um desespero, irmãos, que eu nunca senti
e que eu nunca vi nessa terra. Irmãos, foi um desespero muito grande, de alma mesmo, algo que eu não sei explicar. E naquele sentimento terrível que eu estava sentindo, de repente, irmãos, eu senti como se o meu corpo ficasse leve. E quando eu senti meu corpo leve, eu olhei para o chão, eu estava levitando, estava saindo da terra, eu comecei a subir, irmãos. E quando eu olhei para baixo, as roupas que eu estava vestido estavam no chão. E quando eu fui olhando para mim, eu percebi que eu estava com um vestido branco muito reluzente. E um gozo começou a entrar dentro da minha alma. Eu olhei para minha pele, irmão, para minha carne, para minhas mãos, enquanto eu estava subindo. E eu percebi que a minha carne foi se transformando num material que parecia um metal, irmão, reluzente, eu não sei explicar, mas era uma matéria muito diferente. Não tinha na terra, foi transformando num metal. E eu fui subindo, irmãos. Eu comecei a ver as pessoas desesperadas na terra. Eu vi o povo desesperado. Eu vi as pessoas com a mão na cabeça. Irmãos, eu passei assim subindo, dava para ver as ruas da cidade de Goiânia, onde eu moro, irmãos. E eu vi a porta da igreja de algumas congregações aqui, os cooperadores, os anciãos, diácono, na porta, irmão, da igreja, vendo o povo subir com a mão na cabeça, dizendo: por quê? O que eu fiz? Perdi a salvação. Irmãos, e eu fui subindo, e atravessei o céu atmosférico, que é esse céu que nós enxergamos. Entrei no céu galáctico, atravessei o céu galáctico, irmãos. E eu vi, irmãos, um terceiro céu. E eu fui entrando nesse céu, irmãos, e uma grama verde, um pasto lindo, verdejante, um portão de ouro muito grande. E esse portão foi se abrindo. E no que esse portão foi se abrindo, eu vi o povo correndo lá dentro. Eu vi um povo feliz correndo por detrás desse portão, um gozo de alma. Eu vi a minha esposa, irmãos, com a minha filha, e eu vi duas crianças com ela também. E na hora o anjo falava para mim assim: tá vendo aquelas duas crianças? São os anjinhos que você não conheceu, que foi os filhos que a sua esposa perdeu na terra, que não pôde nascer. Aqueles dois anjos ali. Glória ao Senhor. Naquela hora eu tive a certeza viva, irmãos, que quando nasce uma criança e morre, ela é um anjo. E ela vai pro céu, direitinho pro céu, irmãos. Eu vi, irmãos, aquela festa e me deu um gozo, uma vontade de sair correndo e de me encontrar, irmãos, com eles ali, abraçar e cantar. Eu vi alguns irmãos, algumas irmãs, alguns companheiros da jornada, irmãos, eu vi eles. E a vontade que eu tinha era de correr até eles, chegar até eles e manifestar com eles essa alegria a qual eu estava sentindo, irmãos. E de repente, irmãos, quando eu corri em direção a ele, parou na minha frente, irmãos, uma mão muito grande e uma voz, irmãos, estrondosa, muito forte, que me dizia assim: meu servo, eu te fiz sentir as duas sensações, a de ficar e a de subir. Glória ao nome do Senhor. Aonde você for que eu te fizer sentir, e quando eu te fizer sentir, você conta essa visão que eu te dei, porque está muito perto da minha volta, e muitos estão desapercebidos e despreparados, faltando azeite na sua botija. Eu vou vir para buscar meu povo, e muitos vão se assustar, porque perto está a minha volta. Quando falou desse jeito, ele disse para mim assim: essa é a minha palavra, arrependa-se. Quando falou dessa forma, irmãos, eu acordei na minha cama. Eu estava todo suado, como se tivesse relutado a noite inteira com aquela visão. Eu levantei e aí fui viver tudo de novo que eu já tinha vivido, irmão. Fui tomar banho, fui pro banheiro, fui tomar meu banho, irmãos. E aí eu fui orar ao Senhor. O Senhor me visitou muito. Entrei no meu carro para ir trabalhar. E quando eu estava chegando no mesmo local onde aconteceu, irmãos, onde tudo começou, aquela visão, quando eu estava chegando ali, o meu carro estragou, estourou a tampa do radiador do carro, o carro ficou parado. Tinha uma oficina bem de frente, eu empurrei o carro até a oficina e lembrei que tinha um servinho de Deus
irmãos, que trabalhava logo ali próximo, ele é chaveiro, e ele trabalhava logo ali próximo. E eu lembrei e falei comigo, eu vou até ele, contar pra ele essa visão, irmãos, e fui correndo até lá, deixei o carro na oficina, irmãos, e quando eu me deparei com ele, uma glória tomou ele, outra glória me tomou, irmãos, e manifestei a promessa, ele também, irmãos, e fui de encontro a ele marchando, e comecei a anunciar para ele a visão que o Senhor tinha dado, irmãos, e ele chorava e dava glória a Deus. E quando eu disse para ele assim, que o Senhor disse para mim, a última palavra que o Senhor disse para mim era arrependa-se, e eu acordei, ele levou um susto, eu vi um susto nos olhos dele, e ele falou, repete, irmão, e eu repeti para ele, e quando eu acabei de repetir, ele disse, então, irmão, você dá glória a Deus, vou te contar o que aconteceu. Ontem era culto na minha comum, eu estava congregado, irmãos, uma glória, um culto maravilhoso, e de repente, irmãos, o servo de Deus que atendia o culto, o meu cooperador, estava atendendo o culto, e quando, irmãos, ele deu um dado momento da palavra, ele foi oferecer a palavra, ele apontou para o diácono, um dos diáconos mais velhos, irmãos, um dos diáconos mais velhos que nós temos na nossa região, nunca pregou uma palavra, e ele apontou para ele e disse, irmão, a palavra está com você. Ele levantou, irmãos, e leu a palavra em 2 Pedro, onde fala a vinda do Senhor Jesus. Quando ele acabou de ler, irmãos, ele disse, arrependam-se, essa é a palavra, Deus seja louvado. Foi só essa a pregação da palavra, a mesma palavra que o Senhor me disse na visão. Então tenho certeza, irmãos, que o Senhor está vindo, tenho certeza que Ele vem, irmãos. O cheiro da grama ficou, irmão, nas minhas narinas por meses, e todas as vezes, irmãos, que eu estou em algum lugar, que aquele cheiro gostoso do pasto verdejante vem no meu nariz, irmão, eu sinto que é um sinal da parte de Deus para anunciar esta visão. Então é isso, irmãos, eu agradeço a Deus por essa visão, agradeço a Deus por o Senhor ter me alertado, irmãos. Ficamos firmes, porque o adversário tem tentado destruir o povo, tem tentado manchar a obra. Muitos escândalos ainda vão vir, muita coisa ainda vai acontecer, mas não vamos nos espantar, não vamos nos assustar, porque perto está o porto da salvação, perto está a volta do Senhor, e muita coisa ainda vai acontecer. Deus Santo seja sempre louvado.